E Como é que aí? foi o casório? Foi top, ó. Bom, né? Deus que abençoe. Amém. Obrigado, Que gente. abençoe sua família, que ele possa regir com a família, ter Amém. sabedoria, né? É o que a gente Obrigado. deseja. Nada, meu Obrigado, querido. Valdeci. Amém. Foi bom, viu? O casamento foi ótimo. Graças a Deus. Ela foi, Amém. foi bem legal, foi rápido, porque foi no civil, né? Mas foi o Ah, suficiente. sim. Mas eu queria docinho do mesmo jeito, professor. Eu não mandei docinho nem foto pra ninguém, né? Oh, Tá certo. dava muito bom, gente. Foi rápido, mas foi o suficiente para a gente poder concretizar mais um sonho, né? Meu e É, dela, né? Graças é a Deus. verdade. Hoje eu Ainda tô bem sem... que, ainda Oi? bem que liberaram o casamento, né, professor? Ainda o quê? Ainda bem que liberaram o casamento. Graças a Deus, senão teria nos enrolado muito mais, Ana. Mas Deus foi bondoso, preparou tudo assim e a gente conseguiu casar, assim, foi muito bom. Inclusive, no dia do nosso casamento, um casal de amigos estava lá para marcar o deles, do pessoal da igreja. Bem no dia, assim, só que Bom, né? eles... foi bem curioso. Hoje eu comecei sem máscara, galera, que hoje eu tô direto aqui da... Vocês vão assistir a aula aqui direto da minha humilde residência. Por isso que eu Tá comecei sem bom, máscara. Hoje eu não tô na escola, tá? tá ok. Beleza? Bom, Beleza. enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ir terminando aqui, finalizando, já deixando tudo aqui no esqueminha pra gente. Mas, ó, quem ainda, né, não tenha, caso alguém ainda não tenha colocado, registrado o seu nome aqui, né, completo, no bate-papo, e não tenha deixado a escola que você estuda, coloca aí, por favor, no bate-papo, tá? Enquanto a gente vai esperando o pessoal que está entrando, aí vocês já podem ir registrando o nome de vocês, o nome completo, por favor, a unidade em que você estuda, e a gente já vai dar início. O tema de hoje é muito parecido com a aula passada, é também de, assim, de uma importância assim fundamental, assim. Então, assim, é um tema que a gente precisa dar muita atenção. Vocês vão perceber que às vezes não basta só o tratamento medicamentoso, não basta só, né, também o tratamento não medicamentoso, precisa de algo mais. Esse Boa algo mais tarde, pode ter gente. atenção. Olá. É Val Riqueza. E aí, beleza, Val? Beleza. Tranquilo. Tá tudo Então, tranquilo e favorável. tá tranquilo, né? E tá friozinho aqui, professor, tá bom? Tudo aí tá frio aí? Graças a Deus, que eu não tava aguentando mais de calor. Ah, não vou mentir não. Aqui em Ribeirão também deu uma, pelo menos aqui, né, no bairro que eu moro, deu umas, não tá tão quente não, cara. Tá gostoso, viu? Tá Ai, tá Ô, gostoso. gostoso pra Val, dormir. Oi, coloca seu nome lá, Val, antes que você esqueça. já tô colocando, querida. Eu É preciso isso aí, colocar a galera. unidade. Aí, já tá lá, o Valdirene Henriqueza dos Santos. É isso aí, galera. Não, beleza. Bom, então, vamos dar início. Boa noite oficialmente a todos e a todas. Obrigado aí pelas felicitações. Graças a Deus, mais uma semana, né, gente? Deus nos guardou, nos abençoou, e vamos continuar. Bom, se alguém ainda não me conhece, né, não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas. Eu sou o professor que é o responsável por oferecer esse workshop de cuidador. Inicialmente, esse workshop era só especificamente para alunos do curso de cuidador. Depois, o leque se abriu para alunos da saúde, ou seja, o pessoal também atendente de farmácia. E agora, esse curso, né, esse workshop, se abriu para quem tiver interesse, quem tiver vontade de participar, de conhecer, enfim, conversar sobre as temáticas aqui discutidas, tá? A gente discute alguns temas relevantes, importantes para a atuação do cuidador, mas que todo mundo provavelmente em algum momento vai ter contato. Então é importante que você, mesmo não sendo cuidador, mesmo não fazendo curso atendente de farmácia, é importante que você também tome nota, né, tome conhecimento dessas informações.
Beleza? Bom, é importante que você registre a sua presença, tá? E aí, como que registra? Nome completo e a unidade que você estuda. Precisa ser o nome completo, gente, porque senão talvez alguém tenha o mesmo nome que você. Por exemplo, se você só colocar Francisco, unidade Rio Preto, talvez tenha outro Francisco, e aí o camarada ganha a presença e nem estava na aula, né? Nem participou do workshop, e você que participou vai ganhar falta simplesmente por não ter colocado o seu nome completo. Então, Francisco de Oliveira Melo, por exemplo, / Rio Preto. Beleza, gente? Bom, no outro tem duas Valdirene, né? Se eu não colocar riqueza, eu leva meu nome. por exemplo, a Val, se ela não... exatamente. Se a Val não colocar o nome dela, Valdirene Riqueza, pode ser que a presença vai para outra. É um exemplo muito bom. Pode acontecer. Então, para evitarmos complicações, enfim, situações assim chatas, sabe, constrangedoras, nome completo, né, que aí não tem como errar, é o seu mesmo e a unidade que você estuda. Beleza? Bom, o que mais? Eu não tenho ele aqui, porque hoje eu não fui para a escola, né? Não estou fazendo a live, transmitindo diretamente da escola, mas nós temos um mascote, o nosso esqueleto, tá? E tá perto, hein? Tá perto aí o dia, porque é o seguinte, nós soltamos um link onde você sugere nomes para o mascote. Então, você pensa aí no nome, lógico, um nome criativo, não vai chamar, porque é um esqueleto, né? Você não vai chamar, por exemplo, o nome dele de esqueleto. Isso não é um nome criativo, dá um nome diferente, pensa num nome assim mirabolante, e aí você coloca, enfim, vai ser bem legal. E o que está valendo? Vale uma cafeteira, uma pipoqueira, top, customizada da seleção brasileira. Uma cafeteira linda, a mais linda do Brasil, amarela, com verde, bem bacana. Uma pipoqueira, bem top mesmo, assim. Então, se você que gosta aí nesse friozinho, igual o pessoal falou, um friozinho, uma pipoquinha meu Deus, como é que fala, com chocolate, para ver um filminho com amor é bom demais. Então, quem quiser ganhar, é só sugerir o nome e vai ter uma comissão e vai escolher o nome mais criativo, tá bom? Vai ser uma votação. Beleza? Bom, vamos lá. Também, eu gostaria de dizer que é importante que você participe de todas as aulas, tá? Faça a sua inscrição, esteja presente, beleza? Isso é fundamental, certo? Pessoal, eu gostaria de reforçar que nós vamos fazer um sorteio, tá, de um estetoscópio. Nossa, professor, que legal, que bacana, eu quero um estetoscópio. O que eu faço para ganhar ou para ter chance de ganhar? Gente, o que você precisa para ter chance de ganhar é simplesmente estar presente na aula, beleza? Estar presente em que aula, professor? Aí que está o negócio. Esteja presente em todas as aulas, por quê? Em alguma aula, a gente vai sortear esse estetoscópio, né? E é lógico, só para aqueles alunos que estiverem presentes, certo? Estetoscópio top também. Então, você tem a chance de levar a pipoqueira para casa e o estetoscópio. Olha que bacana. Independentemente da unidade, da escola que você estuda, tá? Então, por exemplo, eu, transmito isso aqui, né, de Ribeirão. Mas se você for de Franca, você pode levar a pipoqueira. Se você for de Rio Preto, pode levar o estetoscópio, tá? A distância geográfica não nos limita. Independentemente de onde você mora, da escola que você estuda, você pode ser o sorteado, aí a premiada a levar o estetoscópio. Vai ficar uns 40 minutos aqui a mais. Beleza? Bom, vamos lá. Assim como na aula passada, foi uma sugestão, a gente recebeu algumas sugestões e funcionou legal na aula passada. Então vamos fazer de novo, né? Essa aula ficou bem legal. As sugestões apontavam para que vocês anotassem as dúvidas e aí no finalzinho da aula a gente ia conversando. Se sobrasse tempo. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver. Aí. Bom, as sugestões eram, né, apontavam para quê? Vocês anotam as dúvidas, no finalzinho a gente vai discutindo, beleza? Por quê? Assim a aula flui mais, tá? Então a gente vai fazendo o teste, beleza? Anota, a gente vai discutindo e vai conversando. Bom,
Gente, deixa eu colocar aqui na tela. Boa noite para os que estão chegando agora, boa noite novamente. Deixa eu colocar aqui na minha tela como a gente registra o nome. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar aqui certinho. Aqui, aí. Conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Perfeito, obrigado. Bom, professor, sou novo, tá? É meu primeiro dia aqui no workshop. Nunca mexi no Zoom. Nem sei quem que é esse danado aí, minha filha que baixou aqui para mim esse aplicativo. Ah, não sei como que eu registro a minha presença, não sei nada. Me ajuda. Claro que eu ajudo. Olha aqui, pessoal. Isso aqui vai aparecer para vocês. É um passo a passo para você registrar a sua presença, tá? Você precisa... Acho que... Aí, vai aparecer. Aí, apareceu. Bom, o passo a passo. Vejam. Deixa eu... Aí, admitir. Imagem 1. Sigam aqui o cursor do meu base. Ó, imagem 2, 3, 4. É só você seguir essa lógica, esse esqueminha aqui, que você vai conseguir colocar o seu nome e a unidade que você estuda. Beleza? Professor, ainda assim não consegui. Não ficou claro para mim. Não está claro. Não tem problema. Tudo que está aqui na imagem, né, nessas imagens, também está escrito aqui embaixo, olha, no quadradinho aqui, tá? Então, não consegui pelas imagens, talvez eu consiga pelo que está escrito. Professor, ainda assim está bem confuso. Me salva. Na hora, galera. Aí, ó. Existe um pessoal que a gente chama de CRA, que é a turma, né, graças a Deus por esse pessoal, o pessoal de apoio, que literalmente nos apoia, nos ajuda, nos auxilia, nos dá suporte, tá? Então, você pode recorrer ao CRA da sua cidade, né, da escola que você estuda. Ao CRA de Franca, se você for de Franca, de Ribeirão, se você for de Ribeirão, e ao de Rio Preto, se você for de Rio Preto, beleza? Manda mensagem lá para esse pessoal, esse aqui é o número do WhatsApp, tá? Manda mensagem lá, pede ajuda, auxílio, a galera vai poder te ajudar e aí registrar sua presença, se for o caso, tá bom? Professor, não sei registrar presença. Manda mensagem lá, o pessoal vai registrar. Lógico, sempre o nome completo e a unidade, beleza? Ok? Deixa eu voltar aqui no passo a passo para... Aí, passo a passo mais uma vez. Perfeito. Só vou dar mais um minutinho aqui. E aí a gente já começa, caso alguém não tenha registrado. Vamos lá. Ô, professor, interrompendo antes que o senhor começa, Pode falar. ontem eu estava fuçando aqui meus documentos, eu achei um certificado meu que eu fiz um curso de atendente de farmácia, só que eu não fiz estágio. Eu não lembrava que eu tinha feito o curso. Aí eu achei o certificado ontem. Eu estava procurando um documento do meu celular e acabei achando o certificado do curso de atendente de farmácia que eu fiz. Caramba, que legal. Né? Eu falei assim, olha... Uai, caiu no... Desculpa a expressão, né? Mas assim, caiu no colo, né? Que ótimo, né? Mais um curso, né? Agora só tem que arrumar um lugar para fazer estágio, né? Sim. Mas foi pelo Sebrae que você fez? Não, eu fiz quando eu morava na Bahia. Ah, tá. Bom, legal. Né? É importantíssimo. É legal. Eu falei assim, Você tem você agora o diploma. tá falando do curso, de farmácia, as coisas. Eu falei assim, mas eu acho que eu fiz esse curso em algum lugar. Aí quando foi ontem, eu procurando o certificado do meu... o seguro do meu aparelho de celular, aí eu achei o papel do curso, você vê, tá até aqui, ó, aqui o certificado, ó. Que legal. Vou mostrar Parabéns. porque a gente gosta de... Aqui, ó. Aí sim, hein? Aê, mas como é bom. Ó, top de... mais uma profissão, né? 5/31/8/2013. Que legal. Aí sim, Val, parabéns. De capacitação da Qualifica. Aí sim, parabéns.
Agora é só correr atrás para você conseguir um estágio e já era. Beleza? Muito bom. Obrigado, Val. Bom, gente, então, vamos lá. Bom, vocês já registraram a presença de vocês, tá? Eu vi aqui que o pessoal já... Deixa eu só ver aqui. Eu vou sair 5 minutos na minha casa, já eu volto, a internet não é ruim. Beleza, Sirlena, combinado. Combinado. Antônia... Tranquilo, Antônia. Tranquilo. Tá tudo certo. Pessoal, eu só estou lendo aqui o que o pessoal escreveu. Tranquilo, galera. Quem mandou mensagem aqui, beleza? Boa noite. Vamos lá. Bom, o que foi tratado na nossa aula passada? Na aula passada, nós abordamos sobre... Acho que tem alguém com áudio aberto. Deixa eu ver aqui. Aí, fechou. Bom, o que foi tratado na nossa aula passada? O título foi Lidando com a Família do Paciente. Nós vimos que, na verdade, gente, era uma situação hipotética, né? Uma situação onde uma filha... Ô, Lucas, pede para desligar o áudio, está dando interferência. Deixa eu ver quem que tá com o áudio, deixa eu ver quem que é. Parece que está tudo fechado aqui, deixa eu ver na outra página. Ai, desculpa, gente, é o meu. Tranquilo, Samara. Bom, beleza. Vamos lá. Aí, a gente tinha uma situação hipotética onde uma filha estava nervosa com o cuidador, porque ele deixava, né, o pai dela comer sozinho, e aí o idoso sujava a mesa, e aí dava mais trabalho para a faxineira, lá para a moça da limpeza e tal. Bom, aí a gente conversou sobre essa situação, e o resumo foi... Quando você tem uma situação assim, né, você precisa sempre se posicionar. Então, você fala, olha, eu estou agindo assim por causa disso, disso, disso e disso, e os benefícios para... No caso, era o pai dela, né? Pode ser para o filho, enfim. E os benefícios para o seu pai, por conta dessa minha atitude, são esses, esses e esses. Entretanto... é você quem decide. Você quer que eu continue agindo assim, né? Que a gente continue preservando as atividades que seu pai ainda consegue fazer sozinho, ou você quer que a gente faça tudo por ele? Entenda que, se nós fizermos tudo por ele, cada vez mais ele vai depender mais da gente, tá? Então, o recomendado é que ele coma sozinho. Ele consegue comer, vai demorar mais, vai sujar mais realmente, mas é o que ele consegue, vamos preservar, isso é importante, traz uma autoestima boa para ele, ajuda na coordenação motora e tal. Enfim, você justifica a sua atuação, o porquê de você estar fazendo aquilo com o paciente, e aí você deixa a decisão na mão do responsável, no caso era a filha dele, né? Então, aí a lei decidir, não, eu entendi, então, por que você está fazendo isso com meu pai, mas ainda assim eu quero que você não faça. Enfim, gente, nós profissionais, né, precisamos sempre ter uma posição clara e definida e com justificativa, não é com base no achismo, tá? Então, sempre encontre formas de você justificar a sua atuação. Não, lógico, essa sua forma de justificar não pode estar embasada no achismo, mas sim em dados, em fatos, que estejam relacionados ao seu paciente, enfim, sempre o justifiquem, beleza? E aí a decisão vai ficar com o responsável. Eu quero que continue fazendo, não, eu quero que corta. Aí fica com a pessoa. Se a pessoa decidir por fazer algo que você não concorda, aí cabe a você analisar se compensa ou não ficar nesse emprego, beleza? Mas a conduta correta é essa. Você dificilmente não vai lidar com a família do paciente. Normalmente, nós sempre temos contato com a família do paciente, mas pode acontecer, tá? Mas se você lidar com a família, você precisa já ter pelo menos um norte, um direcionamento de como agir, né? Como conversar com os familiares, como lidar com eles, pois podem existir situações assim, constrangedoras, chatas, tá? Que podem até mesmo fazer com que você seja demitido, que você seja demitida, tá bom? Então, se posicione de forma clara, objetiva e com justificativas plausíveis, não com base no achismo, beleza?
Bom, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso vídeo da aula de hoje, que é o vídeo que a gente brinca, né? Evidentemente uma situação hipotética, onde nós discutimos o que vai ser abordado na aula. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Aí, conseguem ver minha tela? Sim. Beleza, obrigado. Vamos lá. Aqui é o Antônio. Eu encontrei esse grupo no Facebook. Eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Eu tenho um filho que é tetraplégico e ele precisa de ajuda nas suas atividades do dia a dia. E aí eu contratei um cuidador. Só que o meu filho e o cuidador não têm tido uma relação muito boa. Eu diria que a comunicação deles não anda muito assertiva. E aí eu gostaria de saber de vocês como que eu consigo ajudar. Como que eu consigo atuar, agir, como fazer, né? O que fazer para poder resolver essa situação, essa comunicação entre eles. Entre o paciente, meu filho no caso, e o cuidador. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui. E aí, como resolver? Como ajudar esse pai? Será que é possível melhorar a comunicação entre paciente e cuidador? Eu conto para você dia 22 de setembro na nossa aula workshop de cuidador. Beleza? A comunicação entre paciente e cuidador. Um abraço, até lá. Espero. Aí, pessoal, olha que situação difícil, hein? Um pai contratou um cuidador, porque o filho é tetraplégico, né? E, lógico, ele precisa de ajuda nas suas atividades do dia a dia. Só que a relação do filho com o cuidador não anda muito boa. Olha, mais uma sinuca de bico aí. Olha que situação complicada. E aí, o que nós vamos discutir hoje é justamente isso. A comunicação entre o cuidador e o paciente. Será que é importante, né, o cuidador ter uma comunicação boa com o paciente? Será que é válido? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar então aqui na aula de hoje. Para quem, se por acaso alguém estiver chegando agora, por favor, não se esqueça de colocar o seu nome completo e a unidade que você estuda. Beleza? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos discutir, né, trazer algumas informações, conversar com vocês, trocar ideias sobre essa comunicação com o cuidador e paciente, tá? Aí, eu fiquei pensando, né, antes de nós falarmos sobre a comunicação, já efetivamente comunicação com o cuidador, paciente, a gente precisa entender se a comunicação tem ou não alguma importância no contexto, né, do cuidador. Será que a comunicação é importante na atuação do cuidador? Se sim, por que ela é tão importante? Né? Não sei, eu fiquei pensando, será que é importante? Se sim, por quê? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai perceber, né, que às vezes, gente, e normalmente, tá? Normalmente essa é a realidade de geral. Mas, normalmente, não basta apenas você dar o remédio ao paciente. Não basta apenas você lidar com o tratamento não medicamentoso. Lembra? Tem um tratamento medicamentoso, remédio. Não medicamentoso, outras terapias, outras atividades que a gente pode fazer com o paciente. Às vezes não basta você entrar com remédio, também não basta só você entrar com outras terapias e atividades. Falta algo além, faltam algumas coisas que você pode fazer. E uma dessas coisas é justamente a comunicação, tá? A comunicação, ela pode ser entendida como olha só, presta atenção nessa frase, como uma ferramenta para o cuidador usar na sua atuação. Olha que bacana. A gente vai ver no decorrer da aula por que eu falo que é como uma ferramenta. Mas pensem aí, vamos desenhar, fazer uma analogia. Quando você pensa no mecânico, olha só que analogia muito louca, uma metáfora. Quando você pensa no mecânico, gente, não tem como imaginar, né, assim, pensar um mecânico sem ferramenta. Porque ele precisa, sei lá, desmontar o motor do carro, precisa tirar a roda,
trocar o amortecedor, o radiador, ele precisa de ferramentas, plural, ferramentas, são várias. Aí agora olhe para a gente, para a nossa atuação, nós cuidadores, nós também precisamos de muitas ferramentas. E uma dessas é justamente a comunicação, tá? Vamos ver. Professor, que louco, né? Essa história de ferramenta aí. Vamos ver onde que isso vai dar, que tá muito doido para mim. Eu ainda não entendi muito bem. Calma que a gente vai chegar lá. Gente, a comunicação, ela é fundamental, tá? Isso precisa estar em nós. Isso precisa fazer parte da nossa atuação. Nós precisamos entender e tomar posse disso, que a comunicação é uma peça, né? É uma ferramenta fundamental na nossa atuação, beleza? Mas antes da gente falar sobre a comunicação, né, entre paciente e cuidador, a gente precisa saber o que é comunicação, certo? Senão todo mundo aqui pode ter uma ideia do que possa ser comunicação. Eu acho que todo mundo vai ter uma ideia correta, né? Mas eu vou só colocar aqui um conceito, um significado de comunicação para todo mundo caminhar junto, tá bom? Basicamente, gente, comunicação pode ser entendida como um processo que envolve troca de informações, tá? Entre dois ou mais indivíduos, beleza? Como que essa comunicação pode acontecer? Bom, ela pode acontecer por meio de signos, tá? E de regras semióticas mutuamente entendíveis. Ou seja, a comunicação basicamente está relacionada a trocar informações, tá? Onde ambas as partes consigam entender, consigam trocar essas informações de uma forma que seja entendível. Beleza? De uma forma mais simples. Acho que tem alguém com áudio. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Não, deixa eu... Aí, pronto, mutei. Beleza. Bom, de uma forma mais simples, comunicação pode ser entendida, gente, como um processo que permite criar, interpretar mensagens que provoquem uma resposta. Tá? Então, esse é mais um conceito, mais uma ideia do que seria comunicação. Então, assim, de uma forma resumida, comunicação é uma ação de transmitir uma mensagem, tá? E, eventualmente, a gente recebe uma resposta. É isso. Na comunicação, quando a gente vai olhar para a origem da palavra, comunicação deriva de um termo latino, comunicare. Comunicação deriva de comunicare, que significa partilhar. Olha que bonito. Partilhar. Participar algo. Tornar comum. Tornar comum o quê? Uma mensagem, uma informação. Partilhar o quê? Partilhar uma mensagem, uma ideia, né? Uma opinião, tá bom? É troca de informações, resumidamente, certo? Então, é por meio da comunicação, galera, que os seres humanos e os animais também, né, por exemplo, partilham informações entre si, beleza? E é lógico, esse ato de trocar informações é fundamental, é essencial para a nossa vida em sociedade. Imaginem se não existisse comunicação entre o ser humano. Com certeza o nosso mundo não seria assim, isso eu posso garantir a vocês. Imaginem também se não houvesse comunicação entre, por exemplo, os animais. A gente também teria um caos. Então, a comunicação é fundamental, é peça importantíssima para o equilíbrio do nosso planeta, tá? Para que as raças possam se conversar, possam se entreter, passar informações, interpretar informações, trocar ideias, é fundamental, tá bom? Então, basicamente, é isso que é comunicação. Aí, eu quero falar para vocês, será que só existe... Bom, professor, eu já sei que comunicação, resumidamente, é troca de informações entre duas ou mais pessoas. Já entendi. Será que existe mais um tipo de comunicação? Será que
Ou será que não? Será que tem mais de um? Como é que será que é essa história aí, professor Lucas? Gente, existem vários tipos de comunicação. Eu trouxe 3 aqui para vocês. A comunicação escrita. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ah, vai dar para fazer, eu acho. Só vou compartilhar para vocês aqui, para vocês entenderem. Ah, pode ser isso aqui. Ó, vou compartilhar minha tela com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Olha, deixa eu admitir aqui. Aqui. Peraí que tá... Aí. Olha só, acompanha o cursor aqui do meu mouse. Esse quadrado aqui embaixo, aqui, ó. Vocês conseguem entender a mensagem que está sendo passada aqui? Olha o que eu leio. Passo a passo para deixar nome no bate-papo. Aí continua, né? Clicar pontinhos abaixo da tela, tarará, tarará. Ou seja, isso aqui, gente, é um tipo de comunicação. Que comunicação é essa? É a comunicação escrita, tá? É uma forma, é um registro escrito. A comunicação escrita é fundamental, é importantíssimo. Muitas coisas nós herdamos, né, dos nossos antepassados, enfim, pessoal que vivia bem antes da gente, que deixou escrito, deixou registrado para nós, e nós usamos essas informações para o nosso bem, para o bem da população. Então, isso aqui é um tipo de comunicação. Olha aqui, ó. Aqui também, na segunda imagem, tem mais coisa escrita aqui. Tá? Então, um tipo é a comunicação escrita. Beleza. Outro tipo de comunicação verbal. É justamente o que eu estou fazendo aqui para vocês agora. Eu falo, vocês entendem. Vocês conseguem ouvir o que eu falo e vocês conseguem entender exatamente o que eu quero dizer, tá bom? Então, esse é mais um tipo. Comunicação escrita, comunicação verbal e comunicação não verbal, que é basicamente aquela relacionada a gestos, posturas, não é? A trejeitos, eu vou dizer assim, que a gente também tem. A expressões faciais, não é? Nem sempre a nossa boca fala, mas o nosso corpo sempre fala, tá? Então é importante a gente também entender isso. Então, trouxe 3 tipos: escrita, verbal, não verbal. Beleza. Professor, tá. Quando a gente fala em comunicação, a comunicação ela tem alguns agentes, ela tem alguns componentes. Como é que funciona? Sim, gente. A comunicação é complexa, tá? Ela tem vários componentes, ou seja, várias partes, várias peças, tá? Que a gente chama de agentes da comunicação. Trouxe alguns apenas, tem muitos outros. Vou falar aqui para vocês rapidamente. Um agente da comunicação é o emissor, ou seja, preste atenção no verbo, né? Emissor vem de emitir, é quem emite. Então, o emissor é quem emite a mensagem, é quem passa a mensagem adiante, beleza? E o receptor? Olha o verbo, receptor, vem de receber, né? Por exemplo, vem de receber. Ou seja, é quem recebe a mensagem. Se eu falei que comunicação é a troca de informações entre 2 ou mais indivíduos, significa que se existe quem fala, quem emite a mensagem, existe também quem recebe a mensagem. Beleza? Professor, beleza. Eu sei que tem quem fala, quem passa a mensagem, tem quem recebe a mensagem. O que é essa tal de mensagem? O que é essa danada aí? Gente, a mensagem nada mais é do que a informação que vai ser passada, que vai ser dada, tá? A informação que tem que ser trocada. Mas também existe uma questão que a gente precisa entender, mais um componente que a gente chama de ruído. Quem que é o ruído? Nada mais é o ruído do que alguma ocorrência, algum fato, tá? Lógico, que atrapalhe, tá bom? Ou que turve um pouco aí, que dificulte a comunicação e normalmente faz com que exista uma perda total ou parcial da mensagem. Basicamente a mensagem saiu de um jeito e ela vai ser interpretada de uma outra forma, tá? Então você vai ter então uma perda da mensagem total ou parcial.
vai chegar só um pouco do... Quem nunca ouviu falar, né? Quem nunca passou por uma situação assim. Você fala A, de repente chega nas outras pessoas uma informação, sei lá, B, uma informação diferente do que você disse. Isso prova que aconteceu um ruído. Teve aí uma perda da mensagem, né? Você não queria falar aquilo, só que chegou na pessoa que você disse aquilo, e aí ficou tudo confuso, você teve uma falha de comunicação. Beleza? E mais um componente, esse é bem simples, é o canal. É como a mensagem é transmitida. Pode ser, por exemplo, jornal, livro, revista, sei lá, televisão, Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. O meio que essa mensagem vai ser transmitida, vai sair do emissor ao receptor. Beleza, gente? Agora a gente vai entrar, vai entender um pouquinho mais da aula. Onde que está o problema aí? O problema tá, galera, quando você tem algum tipo de falha, onde a mensagem é perdida, parcial ou totalmente, e aí você provavelmente vai ter alguma complicação. Ou seja, o emissor fala uma coisa, então o emissor é o ponto A. O receptor é o ponto B, tá? Mas o que acontece? No caminho, para chegar no receptor, acontece alguma coisa aqui no meio e essa informação fica confusa, mostrando uma comunicação falha. E aí você vai ter, provavelmente, uma interpretação errada da mensagem. É aqui que está o perigo. Às vezes você não consegue se expressar da forma correta, você não consegue se comunicar do jeito certo. Quem recebe a mensagem não recebe do jeito certo, vai interpretar de forma errada, e aí vai responder para você de uma forma errada, e aí isso pode virar uma bola de neve, tá? Que é justamente o que está acontecendo no caso do nosso amigo, do pai aqui do vídeo que pediu uma ajuda para a gente. Que ele falou, caramba, meu filho tetraplégico está com problemas de comunicação com o cuidador. Tá? Então, resumidamente, gente, assim, né? Basicamente é isso. A comunicação é importantíssima, é fundamental. Eu vou falar o porquê daqui a pouco. Mas se você tiver uma falha, um ruído aí no caminho, provavelmente você vai ter situações constrangedoras que podem dificultar a sua atuação como cuidador. Quando eu falo como cuidador, não levem ao pé da letra, tá? Isso aqui também serve para sua vida pessoal. Quem nunca, por exemplo, falou uma coisa para a namorada, você queria falar uma coisa e daí falou, tipo, ela entendeu uma coisa muito diferente e aí deu BO. Para o marido, deu BO. Para o filho, dá BO, né? Sei lá, para os irmãos da igreja, enfim. Entendam, comunicação é fundamental na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, é fundamental, tá bom? Bom, professor, quando eu tenho uma falha de comunicação, um erro aí, né, na minha comunicação, como que eu devo agir? O que eu tenho que fazer? Gente, vamos entender. Primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o problema. O que pode estar atrapalhando essa mensagem, né? O que pode estar fazendo essa mensagem chegar torta, chegar diferente da forma que ela saiu? O que será que no caminho altera o sentido da minha mensagem? Qual que é o problema? Qual situação? Qual que é o agravante? Que fator, né, que elemento dificulta e faz com que a minha comunicação seja falha? Deve ter alguma coisa. Que coisa é essa? Aí a gente tem que investigar. Beleza? Então, antes de tudo, gente, identifiquei que estou com um problema de comunicação. Eu e meu paciente estamos com problemas de comunicação. Bom, então, primeiro passo, encontre o que pode estar atrapalhando. Entenda qual que é o motivo, tá? Encontre a causa, o motivo. Encontrou a causa? Agora você precisa agir. Você precisa consertar.
vai em cima, né? Age em cima do que você analisou. Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui. Exemplo 1. Falando de problemas de comunicação, tá? Entre paciente e cuidador. Exemplo 1. Paciente não gosta de falar pela manhã. Se você tem, olha só, aí você vai falar, esse exemplo foi muito bobo, esse exemplo não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que só, como eu já falei, acho que na aula anterior, inclusive, não gostam de conversar de manhã. Tipo assim, o cara acorda num mau humor, senhor, misericórdia, mau humor, assim, ferrenho mesmo, inclusive não fala nem com a esposa, nem com o filho, nem com nada. Talvez você tenha um paciente que também seja assim. Então, se o seu paciente não gosta de falar de manhã, e você chega lá e fica tagarelando, falando com ele, isso logicamente vai gerar um problema de comunicação. É claro, é nítido. Nessa situação, o que você deveria fazer? Talvez seja melhor você conversar com ele só depois do almoço, que é o horário onde, pelo menos em tese, ele vai estar mais tranquilo, vai estar mais disposto a conversar, vai estar mais aberto, vai estar mais em paz, não vai estar tão nervoso, tão estressado e tudo mais, tá bom? Situação 2. Você está lá conversando com o seu paciente, aí você fica enchendo a cabeça dele, tagarelando e falando. Só que o que acontece? O seu paciente pode... você pode ter um problema de comunicação com ele, porque ele pode estar abatido com algum fato que aconteceu na vida dele. Aí ele não vai estar muito disposto a conversar. Tá? Então, aí, imagina, ele não está muito disposto, porque ele vai estar triste, vai estar moado, vai estar cabisbaixo. E você fica falando. Não é recomendado, gente. Interpretem. Se o paciente está abatido, o que eu preciso fazer? Fale apenas o essencial. Não fique enchendo a cabeça dele com muitas palavras, com muitas informações. Qual que é o essencial? Bom, nesse período, acontece, sei lá, a mãe dele morreu, perdeu o filho, perdeu o emprego. Vejam, são situações, momentos onde o estado emocional do paciente fica muito abatido. O paciente está muito mal. Então, nesse período, nesse intervalo, fale apenas o essencial. O que é o essencial para você conseguir cuidar do paciente? Professor, o essencial é isso. Beleza, fala o essencial. Em algum momento, pelo menos é o que se espera, tá? Esse período ruim, esse período depressivo vai passar. Aí você pode voltar a conversar, lógico, com calma, né, com bom senso. Você vai poder conversar mais e falar certinho com ele. Mas enquanto ele passa por esse, vou falar assim, por esse vale, por esse momento ruim, só o essencial. Beleza? Mais um exemplo. Olha só. O paciente gosta muito de conversar com você. Só que ele não gosta de conversar com você quando os familiares dele estão em casa. Ele só gosta de conversar com você quando vocês estão sozinhos. Então, se você já sabe disso, se você já entendeu, já percebeu, já estudou isso no seu paciente, fala só quando vocês estiverem sozinhos, entendeu? São dicas simples, gente. Mas para isso, você precisa... Tá doce já. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui, peraí. Aí, pronto. Para isso, vocês precisam estudar o paciente de vocês. Entendam quem é o seu paciente, como ele comporta, né, como ele se comporta, quando ele fala mais, quando ele fala menos, por que ele fala mais, por que ele fala menos. Enfim, entendam, estudem. É sempre aquela minha dica. Parece até algo assim, parece até algo chato. Se vocês olharem, é tipo atividade física, né? Vai bem com praticamente tudo. Estudar o paciente é o caminho. Você precisa conhecê-lo, conhecer o histórico dele, conhecer a família e tudo mais. Beleza? Bom, é lógico que nem sempre você ou alguma atitude sua dificulta a comunicação. Outras coisas, né, podem estar relacionadas a essa dificuldade, a essas falhas de comunicação. Tá? Por exemplo, eventos da vida. Às vezes um evento da vida faz a pessoa ficar muito mal
não querer conversar, ou ficar muito irritada, ficar rabugenta. Eventos da vida podem influenciar a comunicação entre você e seu paciente. Olha só essa aqui. Personalidade do cuidador. Essa aqui é cruel. Gente, personalidade do paciente, personalidade do cuidador. Às vezes, os dois têm o gene muito forte, né? Que a gente brinca, gene muito forte. Tem a personalidade muito, muito forte. Adivinha? Vai dar BO. Com certeza vai ter falha de comunicação. Então, isso também pode ser um agravante, tá bom? Outro agravante. Você se lembra que eu falei para vocês, em uma dessas aulas passadas eu falei sobre um idoso lá da minha cidade, da cidade que eu morava, que ele queria um cuidador, uma pessoa que fosse culta, que ele dava um livro, e aí o cuidador ou a cuidadora lia o livro, e depois de um tempo eles se encontravam, né, paciente e cuidador, e aí era para discutir o livro, para debater ideias e tal. Imaginem aí, se você estiver na casa de uma pessoa assim, se você utilizar um vocabulário assim, muito do povão, vou dizer assim, vocês já entenderam, né? Vocabulário muito simples, isso pode também ser algum agravante. Por exemplo, imaginem, de repente o cuidador, o idoso vai e chama você, no caso de um idoso culto e tal, que gosta tudo certinho, a língua portuguesa certinha e tal, de repente você chega e fala, e aí, o senhor não quer dar sei lá, uma passeada no Jardindão? Nós vai lá. Isso pode soar estranho e ele pode não gostar, isso pode ser um problema também de comunicação. Então, o vocabulário, tanto para muito quanto para pouco. Ou seja, às vezes também o paciente é muito simples. Não é tão culto, não tem um vocabulário muito rico. Se você usar palavras muito difícil a compreensão, que estejam muito além da compreensão do paciente, vai dar problema também, tá? Um outro agravante, uma outra situação que pode atrapalhar a comunicação entre você e seu paciente. Alterações físicas do paciente. Por exemplo, com a idade, né, com a longevidade, a audição pode estar um pouco prejudicada. Pode ficar prejudicada por conta de inúmeras mudanças que o nosso corpo sofre. Beleza? Aí o seu paciente é um idoso e ele não consegue ouvir muito bem porque já está ficando velhinho, assim, já está ficando bem idoso e tal. Isso também pode gerar algum tipo de falha de comunicação. Você pode falar e ele falar que não ouviu e você falar que falou e aí acaba gerando uma situação complicada, tá? Também, nós precisamos, gente, isso também pode gerar um tipo de problema, tá? A gente precisa saber lidar com emoções dos pacientes. Então, saber ouvir o paciente. Se você não sabe ouvir, se você só quer falar, e não está se importando com o que o seu paciente tem a dizer, isso também vai gerar algum tipo de complicação entre você e ele. Beleza? Então, eu só trouxe aqui alguns fatores, algumas situações que podem agravar, podem complicar, dificultar a sua comunicação com o seu paciente. Beleza? Professor, beleza, mas assim, eu não consegui entender ainda. Assim, qual que é me fala aí sei lá, a importância da comunicação. Gente, alguns estudos têm mostrado, vou falar assim de forma geral, né, que quando se tem uma comunicação assertiva, uma comunicação boa, legal, entre cuidador e paciente, os pacientes se sentem mais seguros e eles têm mais confiança, tanto no tratamento, como na atuação do cuidador, tanto no relacionamento, não é? Quem nunca ouviu falar de algum paciente, por exemplo, que é resistente a banho? Às vezes ele é resistente porque ele não confia em você. Entendeu? Quando ele passar a confiar em você, a entender que você é uma pessoa confiável,
talvez isso mude, ele vai deixar de ser resistente ou ser menos resistente. Isso vale para comida, vale para o banho, vale para troca de roupa, vale para consulta ao médico, para passeio no jardim, enfim, para fazer barba, para cortar cabelo, enfim, tudo vale para todas as dimensões, tá? Então a comunicação tem muitos, assim, ela tem impacto, né, muito positivo, e um desses impactos é justamente aumentar a confiança, aumentar a segurança, tá, que o paciente tem no cuidador, por exemplo, tá bom? Também eu gostaria de dizer que alguns fatores podem facilitar essa comunicação. Então, se você usa a afetividade, você pode ter uma comunicação mais facilitada. O seu paciente pode olhar para você de uma forma diferente. A sua comunicação com o paciente pode ser diferente se você usar a afetividade. Também, seja atento, atenta. Travou seu áudio, professor. Travou? Travou. Melhorou agora? Agora está melhorando. O senhor está falando de comunicação. Não sei se você viu uma reportagem que um professor conseguiu desarmar uma pessoa com um abraço, né? Também. Ah, é? Não, não vi não. Não. Eu vou tentar achar, depois eu te passo no. Beleza. Nossa, que bacana. Não, eu juro que eu não vi. Ele estava com, acho que, é que não me recordo, eu não me recordo bem. Eu não me recordo bem, assim, professor que estava com depressão ou não sei o que foi lá. Aí o professor, se estava com a faca, foi uma arma. Foi lá e conseguiu abraçar aquela pessoa e aí conter ela, entendeu? E também, Nossa, assim, não é só a fala também, assim, mas o gesto, né? Sim, sim. A gente vai ver que, por exemplo, um caso como eu falei, acabei de falar, usar a afetividade pode facilitar a comunicação. Por exemplo, uma forma de você usar a afetividade é dando um abraço. Então, realmente tem sentido o que você falou. Perfeito. Bom, o que mais? É isso, gente. Usem a afetividade, usem a atenção, escutem mais, beleza? Bom, beleza, professor. Dá mais dicas aí. Como que eu posso melhorar minha comunicação? Gente, a altura da voz. A altura da voz, assim, é fundamental. A altura, né, da sua voz pode gerar interpretações diferentes na pessoa que está ouvindo você, que está recebendo a mensagem. Ou seja, na forma que o seu paciente escuta o que você fala. Se você fala muito alto, isso pode atrapalhar, pode deixar o seu paciente mais confuso. Por estar confuso, ele pode, às vezes, até mesmo ficar mais nervoso, porque ele não está entendendo, e você continua falando alto, ele fica cada vez mais confuso. Uma hora vai dar um problema. O tom, o jeito que você fala, toma cuidado. Usa um tom, né, um jeito de falar brando, tranquilo. Não fale assim, não fale assim. Não fale assim, senão não fala. Mas você também não precisa ficar gritando, né? Então, assim, gente, percebam, o tom, o jeito de falar é fundamental na nossa comunicação, no jeito que as pessoas nos interpretam, tá? Seja o nosso paciente, seja o nosso esposo, enfim, sei lá, nossa namorada, nosso filho, o pastor, sei lá, o cara do banco, da padaria. É importante nós nos atentarmos a isso, tá bom? Então, O professor, de novo Oi. eu. Engraçado que antes de eu ser mãe, eu falava normal. Quando eu passei a ser mãe, eu comecei a falar baixo. E eu convivi, eu tenho uma sorte na minha vida de pegar pessoas surdas. Aí eu conversava assim, falava assim, a avó da minha filha chamava Virgulina. Dona Virgulina, a senhora já tem remédio? Quê? Aí agora assim, por mais que eu tente falar mais pausadamente, por patrão surdo, Sim. sogra surda, conviver com pessoa surda, acaba alterando o timbre de voz da gente. Porque assim, quando minha filha nasceu, era assim, ó, por favor, maneira, tal, a gente com aquela voz meiga suave, né?
Aí eu ia conversar com a avó da minha filha, eu tinha que falar, minha garganta às vezes chegava a arder, eu tinha que tipo, gritar. Aí meu patrão era assim, hã? Quê? É assim, 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 ó. O Romaneio deu 400, 335 caixinha tal. Eu não tô contando nada. Então, assim, tem N fatores, né? Às vezes Sim. você vai conviver com pessoas que é suave, que Isso. gostam de pessoa suave. Também vai ter pacientes que são surdos, né? Tem a audição afetada, né? Isso. Eu acho que tem vários tipos de comunicação. Com pessoas Aham. surdas, não tem como você falar suave, meigo, e eles não vão escutar de jeito nenhum. Sim. Eu mesma, minha filha mesmo às vezes irrita quando fala assim, o que foi? Mãe, não precisa gritar, eu tô aqui perto. Mas é porque a vida toda convivendo com pessoas surdas. E aí você Eu, pegou eu, o jeito, né? Você eu pegou... vou nos lugares assim, que geralmente o Simão Toro é um lugar que tem muitos idosos. Sim. E lá tem as pessoas lá que falam assim, oh, minha filha, um doutor tão bonito, a gente até sara, né? Eu falo assim, ô, dona, se beleza fosse bonita, eu não precisava nem ter passado por a cirurgia. Ela fala, o quê? É igual aquela velha da Praça Nossa, né? O Carlos Alberto falou uma coisa, ela interpreta outra. Ela já... Ei, Val, Desculpa é complicado. minha intrometição na aula aí, Não, porque mas é eu assim preciso mesmo. colar minha boca com super bonde. Não, mas você sabe que isso tem tudo a ver, Val, com a minha próxima dica. A minha próxima dica é justamente isso, ó. Se comunique, né, passe a mensagem do jeito que seu paciente entenda. Então, de fato, tem paciente que se você falar muito baixinho ou muito brando, não vai rolar. Em contrapartida, se você falar muito alto, talvez você espante, dificulte a sua relação com um paciente que gosta de que fale num tom melhor, num tom mais brando, mais tranquilo. Então, entenda o jeito que o seu paciente consegue pegar a mensagem. Se for mais alto, você pode aumentar um pouco o tom, enfim, o jeito. A ideia é, entenda, estude o seu paciente. Como funciona com ele? Olha, da melhor forma possível com o meu paciente, professor, funciona assim. Então, você segue, tá bom? Cada pessoa é de um jeito, cada caso é um caso, você tem que entender o seu paciente, tá bom? Palavras simples. Gente, não precisa palavras rebuscadas, assim. Tu fizeste, tu pegaste, sei lá, não sei que você seja do Sul, por exemplo, e lá tem esse costume. Mas você não precisa falar como o pessoal, a gente tem as novelas aí, né? Passa a novela da Globo e tal, a turma de antigamente que falava, porque tu não sei o que tu fizeste, tu pegaste e tal. Assim, vai tranquilo, usa palavras simples, palavras que sejam assertivas, do jeito que o seu paciente consiga entender, tá bom? Quando eu falo comunicação, quando a gente fala uma comunicação boa, comunicação que funciona, não está relacionada a vocabulário chique não, tá? Tá relacionado diretamente a uma forma que você encontra de se comunicar com o seu paciente, onde ele entenda o que você fala, tá? E você entenda também o que ele fala, tá bom? Isso que é a comunicação assertiva, uma comunicação que funciona, uma comunicação que dá certo, tá? O que mais? O principal, né? Paciência. Isso mesmo. Então, assim, leve em consideração o estado do seu paciente. Como a Val falou, se o seu paciente está com dificuldade de audição, precisa assim, lógico, tem que ver, talvez ele precise de um aparelho de audição e tal. Mas não, já está com o aparelho, está tudo certo, é que com ele funciona assim mesmo, a gente precisa falar um pouquinho mais alto. Então, não, meu paciente não rola assim. Então, sempre entenda e leve em consideração o estado do seu paciente. O que mais? Gente, em comunicação, a gente tem que entender algumas coisas. Se comunicar bem, não significa necessariamente que você tem que ficar prometendo mundo e fundo. Ou seja, cuidado com o que você promete. Então, por exemplo, você sabe que o seu paciente tem uma doença que... Perdão. Desculpa. Uma doença que não tem cura. Você não vai prometer, vai falar que ele vai sair bem, que ele vai ficar bem, que mês que vem ele já vai estar bem, vai voltar às suas atividades normais, à sua vida normal. Isso não é verdade. Então, não prometa. Lógico, você precisa procurar, né? Você pode levar esperança para a pessoa.
Então, não, você pode levar esperança, mas vá com cautela, não prometa. Por quê? A pessoa vai se frustrar com você. A pessoa, imagina, tá no limbo, né? Tá numa situação horrível, depressiva, tá muito mal. De repente você promete uma coisa muito boa. Ela vai agarrar aquilo que você falou. Só que com o tempo ela vai perceber que você estava só falando para agradar. Aí ela vai ficar muito decepcionada com você e você vai ter problema de comunicação, tá? Eu já volto às dicas. Só uma observação, gente. Problema de comunicação é seríssimo, é gravíssimo, por quê? Na pior das hipóteses, você pode ser dispensado, como eu falei na aula anterior. Por quê? Imagine, se você tem um... Olha só, vamos pegar esse exemplo do garoto aqui que a gente usou do vídeo. Imagine aí, o menino tetraplégico tem problema com o cuidador. O que vocês acham que vai levar a pior? Se essa comunicação falha persistir, quem vai levar a pior? Cuidador? O cuidador. A família não vai pensar, vai trocar. Fala, não, é que esse cuidador aqui, ele não sabe conversar. Olha o jeito que ele fala com, sei lá, com o Augusto. Vai trocar. Então, entendam. Eu não quero causar pânico em vocês, não é essa a minha intenção. Só tô sendo... É só uma visão, assim, mais realista, tá? Uma visão mais fria, mostrando que provavelmente, se vocês não consertarem, se você não resolver, não entender qual que é o problema, qual que é o agravante e resolver, você pode ser dispensado, tá? Não é o que a gente quer, mas pode acontecer. É uma regra? Claro que não. Claro que não. Você encontrando o problema, é só resolver. Muda de atitude. Não faz, né? Não continua fazendo o que você faz que está dando errado. Mude as suas atitudes. Faça de uma forma diferente. Entenda melhor o seu paciente. Entenda o histórico dele. Entenda o quadro atual. Entenda se essas reações dele fazem parte da doença ou de alguma alteração que a doença faz. Ou se é o jeito que você fala que está errado. Entenda e aí você vai conseguir agir. Beleza? Vamos continuar. Professor, esse exemplo que o senhor deu é tipo aquele de um filme que tem um menino que tem síndrome de Down, né? E vai um policial designado para tomar conta dele. Ele já tem um caderninho assim, papai, mamãe, a professora, tal. E aí, devagarinho, ele vai conquistando o menino. Eu acho que é mais ou menos tipo isso, né? O cuidador, ele tem que saber conquistar a criança tetraplégica, né? É assim, se a criança não comunicação boa, criar uma maneira de estar assim mais perto dele, de uma forma assim, não se falando, mas pelo toque, pelo olhar. Às vezes um olhar muda tudo, o jeito que você vai olhar para a pessoa. Uma comunicação, um olhar meigo, né? Uma comunicação porque não assim, verbal. Às vezes a pessoa já está ali numa situação que não pode andar, não pode fazer as coisas sozinho, depende dos outros. Eu sei que é uma situação chata, né? Porque eu já fiquei numa cadeira de roda quando eu tive tempo. Então, assim, é horrível você depender das pessoas, as pessoas não te compreender. Eu entendo muito bem esse lado desse vídeo que o senhor colocou. Vejo também do lado do filme do menino que tinha síndrome de Down. Síndrome de Down, acho que que eles são muito espertos, né? Ou era autista? É autista. Ele era autista. Ele descobriu um código, aí ligou no número e os pessoal queriam matar a família e queriam matar ele também. Sim. Eu acho que é mais ou menos o exemplo que o senhor queria dar nesse vídeo, é isso, né? É isso mesmo, Val, parabéns. Justamente isso. Olha, como funciona com o meu paciente? Olha, com ele não funciona uma comunicação verbal, é mais difícil. Com ele é mais no olhar, é mais no toque, no gesto, ele não gosta de conversar muito, não. Pode ser momentâneo. Talvez mais pra frente ele vai querer conversar mais, né? Por exemplo, no caso desse menino, desse exemplo que é um exemplo, é só hipotético, né, que eu dei aqui, mas como a gente já falou em aulas anteriores, talvez a situação, né, depender de pessoas, às vezes pode gerar... Imagine aí, gente, uma criança tem amiguinhos, todos os amiguinhos correm, todos os amiguinhos, sei lá,
podem fazer tudo assim praticamente sozinhos. No caso dele, não. Então ele vai ficar, lógico, mais irritado. Vai ficar mais assim, não vai ser tão paciente. Então a gente tem que entender, né, casos e casos e procurar o melhor jeito possível. Tá? Se necessário, isso também ajuda na comunicação, como a gente falou na aula anterior, saiba justificar as suas atitudes. Então, o que você tem feito com o paciente. É importante você saber justificar. Quando você respalda, quando você defende, né, o que você fala, usando fatos, dados, informações plausíveis e concretas, com certeza isso vai fazer com que a sua comunicação tenha mais peso, né, que você seja mais assertivo. Tá bom? Bom, elimine ruídos. O que a gente falou aqui? Ruídos é o que pode atrapalhar a mensagem, né? Então, o que atrapalha? O que piora? O que agrava? O que deixa a comunicação de vocês ruim? Elimina. Aquilo que você consegue eliminar, tira do caminho, elimina. Isso com certeza vai facilitar muito mais, tá bom? Procura estudar, né, a melhor forma de se comunicar com o seu paciente. Ou seja, quando melhora? Quando a nossa comunicação é melhor? Bom, ela fica melhor quando eu faço isso. Mas, em contrapartida, piora quando eu faço isso. Entende, gente? É entender, é estudar. Bom, o meu paciente está mais aberto, professor, quando eu trago um café para ele. Que ele gosta de café, aí a gente vai conversar, vai bater o papo, ele vai me contar um caos. Por exemplo, se for um idoso, sei lá, vai contar um caos. Quando eu trago um cafezinho, ele gosta de bolinho de chuva e tal. Quando? Quando melhora, quando piora, por que melhora. Isso tudo você tem que estudar e anotar, tomar nota. Você tem que literalmente estudar o seu paciente, tá bom? Às vezes, gente, também o paciente não gosta de ouvir algumas coisas, tá? Eu já falei isso em aulas anteriores. Sei lá, o seu paciente gosta de música, ele gosta de música clássica, por exemplo, ele gosta de conversar, é um músico. Você sabe que ele é músico, mas você fica falando, sei lá, de sertanejo. E ele é formado em música clássica. Então, entenda. O que ele não gosta muito de ouvir? O que ele não gosta de conversar? Toma cuidado, estuda. Beleza. O que ele mais gosta de falar? Aqui é um caminho interessante. Olha, ele gosta de falar de moda. Nossa, ele ama moda. Nossa, ela é assim, apaixonada por motocicleta. Sei lá, entenda o que ele gosta de falar, pode ser um caminho interessante para você, tá bom? Legal. Uma coisa importante, preste atenção ao não verbal, a comunicação não verbal também, porque o corpo fala, tá bom? É importante você entender isso. Respeita as limitações do seu paciente. Às vezes ele consegue ficar conversando com você por 5 minutos, então não fica forçando a barra, não. Fica querendo que ele converse meia hora, 30, 40 minutos. Não força a barra, entenda a situação dele e aí você vai poder falar, tá bom? Gente, um ponto importante, escuta o paciente. Sai dessa que a gente tem que ficar falando. Comunicação também está diretamente relacionada a escutar. Vocês se lembram? Ponto A, ponto B. Emissor, receptor. Você nem sempre tem que emitir a mensagem. Você pode só receber. Tá? Então, escuta. Tenha calma, tenha paciência. Talvez seu paciente vai demorar um pouco mais para falar por causa de alguma complicação de fala. Vai devagar, escuta, esteja aberto, tá bom? Escuta mais, fala menos, tá bom? Comunicação, afinal, não é só falar, né? É ouvir também, beleza? Gente, é importante também que nós sejamos cautelosos. Precisamos ter bom senso para interpretar a mensagem, tá? Interpretar a informação passada pelo paciente, o que ele quis dizer e tudo mais, tá bom? Então, isso basicamente a gente leva em conta as condições do paciente. Quais são as condições? Qual que é o histórico dele? Olha, ele fala mesmo assim porque a família dele funciona assim. O pessoal lá é meio grossão, meio direto, mas ele não está me tratando mal, é só o jeito deles falarem. Então interpreta, olha, não, ele não é tão ruim, não é carrasco. É o jeitão de falar, tá tudo certo. É o jeitão dele falar é assim mesmo, então vamos embora, tá tudo bem.
Interpreta. Saiba interpretar, tá? Precisamos também ser profissionais. Isso tem relação direta com ser profissional, saber interpretar. A pessoa falou uma coisa que você não gostou. Você vai devolver na lata? Não, não vai devolver na lata. Olha, como assim? Eu preciso tomar um ar. Aí você sabe, vou tomar um ar aqui, uma água e já volto. Sai, refresca a sua cabeça, pensa no que a pessoa disse, analisa, vê se tem alguma coisa a ver com o jeito dela, com a família dela, com a situação que ela está passando, entendeu? Entenda, interpreta, e aí você volta, né, depois do cafezinho, sei lá, do arzinho que você foi tomar, da água, volta e dá uma resposta mais branda, de uma forma mais assertiva, que isso vai com certeza facilitar a comunicação de vocês. Tá bom? Gente, o caminho para uma comunicação assertiva, até coloquei aqui, eu brinquei, né? Na verdade, não existe um manual. Tem dicas só. Só algumas orientações mesmo, sabe? Algumas sugestões que a gente passa, mas não tem um manual. Por quê? Tudo varia de região para região, pessoa para pessoa, situação a situação, vai de idioma, vai de quem fala para quem ouve, tudo muda, não tem um manual. É a prática mesmo que vai fazer a gente se sair bem, tá bom? Ou se sair mal, por isso que tem que estudar para se dar bem, tá bom? É a prática, entender o nosso paciente, tá bom? Bom, a gente tem mais 3 minutinhos, se alguém quiser perguntar. Professor, lê minhas respostas do bate-papo aí. Deixa eu ver, desculpa, foi ótimo que eu já terminei aqui. Peraí. Não, tranquilo, olha, aqui eu já terminei. Se ninguém tiver mais pergunta, a gente vai encerrar. Eu já acabei aqui. Não sei se alguém quiser perguntar, dá para uma pessoa perguntar. E aí eu já termino. Que eu também tenho aula às 7. Então, se alguém quiser perguntar. Oi. E aí? Posso falar? Claro. Tudo bem, Esmeralda? Tudo jóia. Tudo jóia. Eu queria uma opinião sua. Quando eu tenho, assim, vamos dizer, você está com um paciente, assim, você acha que é uma boa fazer, tipo, uma reuniãozinha, assim, rápida com a família, tipo, uma coisa semanal, quinzenal, assim, sobre isso também? Tipo, para evitar de algum problema, ou quando alguma situação se coloca, às vezes até a própria família pode até avisar, né? Talvez essa semana tá assim. Sei lá, você acha que isso é uma boa ideia de fazer? Excelente pergunta, Esmeralda. Sim. Eu vou falar porque eu vi isso na prática. Eu fazia estágio em uma empresa de cuidador e tal. E aí o que acontecia? Eu vi isso tanto na faculdade, quando eu fazia algumas matérias em asilo, né, que a gente chama de instituição de longa permanência, e vi também na empresa que eu fazia estágio. É fundamental que a família esteja por dentro de tudo que acontece com o paciente. Por quê? Se você tiver, por exemplo, alguma complicação, a família não vai poder alegar que não sabia. Então, sim, olha, uma reunião, mas eu acho que assim, semanal já funciona. Era o que a gente fazia na empresa que eu fazia estágio. Semanalmente, a gente passava um feedback. Então, por exemplo, eu ia na casa do paciente, visitava, né, via como estava, como o cuidado estava sendo prestado, se estava seguindo o que a gente tinha acordado com o responsável e tal e tudo mais. E aí eu passava vou dizer um laudo, tá? Mas não é um laudo, mas eu passava dava um feedback, um retorno. Olha, paciente encontrava-se tal. Se tivesse tido alguma mudança, alguma coisa diferente, a gente sempre falava porque o familiar, quando tinha alguma coisa diferente, né? Tinha acontecido alguma situação que o familiar não estava sabendo, ou que ele, sei lá, que despertou a curiosidade dele, ele ligava. E aí a gente tinha a oportunidade de trocar informações. Então, sim, é fundamental falar com um familiar. Porque isso mostra que você é profissional, né? Fala, olha que legal, cuidadora não esconde nada, assim, ela realmente fala pra gente tudo, às claras, jogo limpo, e a gente sabe tudo que acontece com o papai, tudo que acontece com a mamãe, sei lá, com o nosso filho.
Então, sim, é fundamental. Funciona. E aí, olha só que legal. Linka a aula passada, que você vai saber como lidar com a família. Isso vai passar muito mais confiança, né? Para a família, sem dúvidas. E também você vai passar confiança para o seu paciente. Porque ele vai ver que com você não tem nada escondido assim, que você é super profissional e tudo mais. Tá bom? Perfeito, Esmeralda. Super recomendo. Beleza? Valeu. Bom, Beleza. gente. Obrigado, gente. Boa aula, professor. Tchau, obrigado. Valeu. A gente se vê terça. Terça não, hoje é terça, né? Quinta, se Deus quiser, dia 24. Tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus. Um beijo. Valeu. Até mais. Tchau. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Eu já vou mandar depois o link para vocês para avaliar a aula. Valeu. Tchau. Tchau. Com Deus. Eu não sei quando é que vai ter. Deve ser no final, certo? Vocês estão estudando online, vai se fazer uma prova. Eu acho que vai ter. Como é que vocês enviam a prova?